E aí, pessoal? Bem-vindos a mais um Livro do Dia. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça no Autoconhecimento para Inquietos do Fernando Ruy. E já começo com uma pergunta para você que tá aí do outro lado. Você já sentiu aquele aperto no peito, sabe? Como se faltasse algo, Ai. mesmo quando tudo parece estar nos trilhos? Muita gente se identifica com essa sensação. O legal é que o livro não trata essa inquietude como um problema, mas como um impulso pra gente correr atrás de algo mais autêntico, sabe? Total. E o Fernando já começa com o exemplo do Radical. Ele largou um emprego super estável para seguir um sonho. A gente fica imaginando, né? Qual era esse emprego que ele abriu mão? Era algo que muita gente sonha em ter. Ele é executivo de uma multinacional com um salário que muita gente invejaria. Mas a grande sacada é que ele não esconde o medo, a insegurança que ele sentiu ao largar tudo. Isso torna a história real, inspiradora, e nos ajuda a entender o poder da autodescoberta. E essa decisão de largar tudo, de queimar a ponte, como ele mesmo diz, é um recado, e tanto, né? Me parece que ele tá falando pra gente se jogar de cabeça sem medo de errar. Exatamente, é assumir as rédeas da nossa vida, criar a vida que a gente realmente deseja. Aliás, essa epidemia de insatisfação que ele descreve no livro é algo que me deixou pensando. Por que será que tanta gente se sente assim hoje em dia? Verdade. Parece que tem muita gente buscando um sentido maior, né? Como se a gente estivesse seguindo um roteiro pronto que não foi feito pra gente. É aí que entra a analogia da pílula vermelha de Matrix que ele usa no livro. É como se a gente precisasse questionar a realidade que nos é apresentada e buscar uma nova perspectiva. Será que estamos vivendo a vida que realmente queremos? E essa nova perspectiva começa com o autoconhecimento, né? Mergulhar de cabeça para entender quem a gente é, nossos valores, o que nos move de verdade. Mas como a gente faz isso na prática? O livro dá uns toques. Ele vai muito além das frases de efeito e dicas batidas. O Fernando traz exercícios práticos para a gente se aprofundar nesse processo de autodescoberta. Ele até fala sobre crenças limitantes que muita gente nem percebe que tem. Crenças limitantes, tipo quando a gente acha que não é capaz de fazer algo. Isso. Mas como é que a gente identifica essas crenças? Ele mostra, por exemplo, como experiências do passado podem ter criado essas crenças. Mas o mais legal é que ele não se limita a dizer pense positivo. Ele ensina a questionar essas crenças e a ressignificá-las, a transformá-las em algo positivo. Que interessante. E ele usa exemplos da própria vida. Sim. Isso ajuda a gente a se conectar com o que ele está falando. Ele fala abertamente sobre a crença de que ele não conseguia finalizar projetos e como ele trabalhou para superar essa crença. É inspirador ver como ele conseguiu transformar a própria realidade. E essa transformação não acontece da noite pro dia, né? Imagino que seja um processo contínuo de autoconhecimento, de encarar os nossos medos e de mudar a forma como a gente pensa. Com certeza, é um trabalho de formiguinha. Mas que vale muito a pena. E por falar em medo, o Fernando dedica um capítulo inteiro a esse tema. Ele mostra que o medo não precisa ser um freio de mão, mas um sinal de que estamos no caminho certo. Sério. Mas e quando o medo trava a gente completamente? Tem alguma dica prática no livro? Ele ensina a iluminar o medo. Ilumina o medo. A gente identifica o que está causando medo, visualiza o pior cenário possível e busca soluções para enfrentá-lo. No começo, confesso que eu fiquei meio apreensivo com esse exercício. Mas depois me senti mais preparado para lidar com os desafios. Nossa, que legal. Imagino que essa técnica ajude a gente a ter mais controle sobre os nossos medos, né? E além do medo, ele fala sobre outras coisas que atrapalham a gente. Sim, ele fala sobre procrastinação, perfeccionismo e até sobre a importância de mudar as nossas fontes de informação. A gente precisa se cercar de pessoas e conteúdos que nos inspirem, que nos impulsionem para frente. Faz todo sentido. Se a gente quer mudar, precisa se conectar com coisas que nos levem nessa direção, né? E aqui entra a ideia de entrar para ganhar, que ele menciona no livro. Exatamente. Essa mentalidade vencedora, segundo ele, envolve ter clareza sobre os nossos valores e objetivos. Sim. Mas também cultivar uma postura proativa, persistente e resiliente. Ele usa o exemplo do atleta Roger Bannister, que quebrou a crença limitante de que era impossível correr uma milha em menos de 4 minutos. Que história inspiradora. A gente vê como as crenças limitantes podem nos impedir de alcançar nosso potencial. Mas além desses aspectos práticos, ele fala sobre a importância da vulnerabilidade, da autenticidade e da conexão humana. Sim. Ele compartilha uma experiência pessoal em um evento onde ele decidiu se mostrar vulnerável, se conectar com as pessoas de forma genuína. E como essa experiência transformou a forma como ele se relaciona com o mundo. Que legal.
Ah. A gente sempre ouve falar sobre a importância de ser autêntico, mas é inspirador ver como isso se traduz na vida real. Ele fala mais sobre essa experiência. Ele descreve essa experiência como um divisor de águas, onde ele finalmente se sentiu bastante aceitando suas imperfeições e se permitindo ser quem ele realmente é. E para quem quiser se aprofundar nesses temas, não deixem de conferir o canal do Livro do Dia no YouTube. Que dica ótima. Lá no canal a gente tem vídeos complementares sobre os livros que a gente discute aqui no podcast. E é justamente essa vulnerabilidade que nos leva a uma pergunta crucial. Quem a gente é de verdade? O Fernando nos desafia a ir além das máscaras dos rótulos que a sociedade nos impõe. A gente para pra pensar, né? Quem sou eu em essência? E a resposta não é tão simples quanto parece, né? Exatamente. Ele propõe exercícios pra gente explorar nossas paixões, habilidades, aquilo que realmente nos move, conectando a gente com a nossa verdadeira natureza. Tipo, descobrir o que faríamos até de graça só pelo prazer, aquilo que nos faz sentir vivos, que tem a ver com o nosso propósito. Isso mesmo. E ele vai além perguntando, como eu quero ser lembrado? É como se a gente tivesse que imaginar o nosso próprio funeral e pensar no legado que a gente quer deixar. Nossa, que exercício impactante. Mas ao mesmo tempo, me parece libertador. A gente começa a ter clareza do que realmente importa, né? O que a gente quer construir na vida. E para tornar essa visão mais concreta, ele sugere que a gente defina o nosso dia perfeito, tanto na vida profissional quanto na pessoal. Imaginar os detalhes, as pessoas, os sentimentos que fariam parte dessa jornada ideal. E a partir dessa visualização, a gente pode traçar um plano de ação, definir metas, buscar ferramentas para tornar esse sonho realidade. Com certeza. E ele reforça a importância de alinhar as nossas ações com os nossos valores, ter clareza do que realmente é importante para nós e usar isso como bússola para tomar decisões. Ele fala sobre como a gente define esses valores. No livro tem algum exercício prático para isso. Sim. Ele propõe um exercício bem interessante. Escolher as palavras que representam a nossa essência, aquilo que realmente nos guia. É como se a gente estivesse criando um mapa para nossa vida. E a partir daí a gente enxerga o mundo de outra forma, né? Nossas escolhas, relações, trabalho, tudo passa a ser filtrado por essa nova perspectiva. Exato. E o Fernando compartilha que um dos seus valores principais é a liberdade. E para viver de acordo com esse valor, ele teve que fazer uma mudança radical na vida, como a gente já comentou. Largar um emprego estável para seguir um sonho exige muita coragem. Mas será que todo mundo precisa fazer algo tão radical para se conectar com seus valores? Aí que tá. Não existe certo ou errado quando se trata de valores. Cada pessoa tem a sua própria escala de valores. O importante é que a gente viva de acordo com aquilo que realmente nos move. Mas e se a gente estiver vivendo em conflito com nossos valores, fazendo coisas que não nos completam, que não nos fazem sentir realizados? Isso pode levar à frustração, à insatisfação, à sensação de que a gente está no caminho errado. E o autoconhecimento nos ajuda a identificar esses conflitos e buscar soluções para resolvê-los. Faz sentido. Mas e aquelas crenças limitantes que a gente conversou antes, elas podem atrapalhar a gente nesse processo de autodescoberta? Com certeza. Elas podem agir como sabotadores internos, nos impedindo de alcançar o nosso potencial. Mas o Fernando nos mostra que a gente tem um poder de questionar essas crenças e reprogramar a nossa mente. Mas como a gente faz isso na prática? Ele dá alguma dica para lidar com essas crenças? Sim! Ele nos equipa com ferramentas para identificar, questionar e ressignificar essas crenças. É como se a gente estivesse limpando o terreno para construir algo novo e mais autêntico. E essa limpeza de terreno nos dá uma nova perspectiva, uma nova forma de enxergar o mundo e as nossas possibilidades. Exatamente. E para ilustrar isso, ele usa exemplos da própria vida como a crença de que ele não conseguia finalizar projetos. É inspirador ver como ele transformou essa crença e, consequentemente, a própria realidade. É incrível como ele usa a experiência pessoal para tornar o livro mais real e próximo da gente. Isso nos mostra que a transformação é possível, né? Que não é algo mágico ou inalcançável. Com certeza. É um processo gradual que exige trabalho e dedicação. Mas a recompensa é enorme. A gente se torna mais consciente, mais confiante e mais preparado para viver a vida que a gente realmente quer. E nesse processo, a vulnerabilidade tem um papel fundamental. Verdade. A gente já falou por isso antes, mas queria voltar nesse ponto. Como a vulnerabilidade pode nos ajudar nessa jornada de autoconhecimento? Ele quebra a ideia de que a vulnerabilidade é sinal de fraqueza. Na verdade, ela é uma fonte de força, coragem e autenticidade. Quando a gente se permite ser vulnerável, a gente se conecta com a nossa essência, com quem a gente realmente é. E essa conexão com a nossa essência nos permite construir relações mais verdadeiras, né? Sem máscara, sem medo de ser quem a gente é. Exatamente. E ele compartilha como essa postura de aceitar a vulnerabilidade transformou a vida dele. Como ele conseguiu se libertar da timidez e da insegurança que o prendiam.
E para quem quiser se conectar com a gente e saber mais sobre o livro e o autor, não deixem de se inscrever no canal do Livro do Dia no YouTube. Ótima dica. Lá no canal a gente tem vídeos complementares, entrevistas e muito mais. É verdade, a gente sente a leveza na história dele, né? E essa jornada de autoconhecimento que ele propõe no livro, será que ela serve para todo mundo? Acho que a busca por autoconhecimento é universal. Todos nós temos essa inquietude interior, essa vontade de encontrar o nosso lugar no mundo. O livro do Fernando serve como um guia, um mapa para a gente navegar nesse processo. E ele faz isso de uma forma prática, né? Com exercícios, exemplos, dicas que a gente pode aplicar no dia a dia. Mas é aí depois que a gente se descobre o que acontece. Aí a gente começa a viver de forma mais autêntica, mais alinhada com os nossos valores, com os nossos sonhos. Isso se reflete em todas as áreas da nossa vida. Nas nossas relações, no nosso trabalho, na forma como a gente enxerga o mundo. É como se a gente começasse a novo caminho, né? Um caminho mais leve, mais feliz, mais significativo. E essa transformação, ela é possível para qualquer pessoa. Sem dúvida. O autoconhecimento é a chave para essa transformação. Quando a gente se conhece de verdade, a gente se liberta das amarras que nos impedem de ser quem a gente realmente é. Que mensagem poderosa. E o livro Autoconhecimento para Inquietos é um convite para a gente mergulhar nessa jornada, né? Ele nos dá as ferramentas, o apoio que a gente precisa para trilhar esse caminho. Com certeza. E ele nos mostra que a gente não está sozinho nessa jornada. Tem muita gente buscando se conhecer, se transformar, viver uma vida mais autêntica. E a gente pode se conectar com essas pessoas, trocar experiências, se apoiar mutuamente. E para quem quiser se aprofundar no assunto e trocar ideias com outras pessoas, a gente tem um espaço super legal lá no canal do Livro do Dia no YouTube, né? Isso mesmo. Lá no canal a gente tem vídeos complementares sobre os livros que a gente comenta aqui no podcast, além de entrevistas com autores, debates e muito mais. Se inscreve lá pra gente continuar essa conversa. E para finalizar nossa conversa de hoje, eu queria deixar uma pergunta para você que está nos ouvindo. Se você soubesse que não poderia falhar, o que você faria diferente na sua vida? Essa é uma pergunta que nos convida a refletir sobre os nossos sonhos, os nossos medos, sobre o que realmente importa pra gente. Vale a pena reservar um tempo para pensar sobre isso. Com certeza. E fica o convite para você que se interessou pelo livro Autoconhecimento para Inquietos. Ele está disponível nas principais livrarias online e físicas. E para continuar essa conversa sobre autoconhecimento e desenvolvimento pessoal e muito mais, se inscreve no nosso canal do YouTube Livro do Dia. A gente se vê por lá. Até a próxima!